Muitas pessoas que têm dor no ombro adotam crenças, acreditam em coisas que são completamente disfuncionais, baseadas nas informações que eles receberam de profissionais da saúde que não estão atualizados no que tem mais recente de evidência científica. As pesquisas clínicas que falam sobre o comportamento de pacientes que têm dor no ombro. Então, por exemplo, o paciente com dor no ombro, ele comumente escuta de um profissional de saúde que o ombro está doendo porque ele está com a bursite, que o ombro está doendo porque ele está com a tendinite, que o ombro está doendo porque ele tem uma síndrome do impacto do ombro, ou porque ele tem artrose acromioclavicular. Ou, quiçá, se esse profissional for um pouquinho atualizado, ele vai dizer para esse paciente que o ombro dele está doendo por causa da cervical. Acontece que nós, fisioterapeutas, criticamos tanto a abordagem médica unidirecional, centrado no diagnóstico, onde esse médico ele tenta culpar uma estrutura alterada pela dor do paciente e acabamos fazendo o mesmo raciocínio linear. Tá doendo porque você está ansioso, tá doendo porque você tem uma alteração energética. Seu ombro dói porque você tem uma alteração postural. Seu ombro dói porque ele está rodado para frente, você tem que corrigir a sua postura. Entenda, você que é paciente, para que você não seja nunca mais enganado por profissionais da saúde. Porque sim, existem profissionais que falam isso por completa ignorância. Eles não têm acesso às bases de dados ou, quando têm acesso, não têm domínio da língua inglesa para interpretar o que o artigo científico está dizendo, ou, quando tem domínio da língua inglesa, não sabe de metodologia científica para saber se aquele artigo científico é bom ou ruim. Então, tirando por essa peneira que eu acabei de fazer aqui, explicar para você, apenas 5% dos profissionais da saúde dominam a língua inglesa para traduzir um artigo e têm conhecimento de metodologia científica para saber se aquele artigo é bom. Eu não estou aqui invalidando o profissional da saúde que estuda através de livros. Eu só te digo que os livros estão no mínimo 10 anos atrás do que as evidências científicas das pesquisas clínicas estão trazendo para pacientes com dor no ombro. Dizer para o paciente que a dor dele é por causa de uma bursite é negligenciar todo o contexto de vida desse paciente. Um paciente que está com sobreuso da musculatura do ombro, como por exemplo, um professor, um atleta que é arremessador, um jogador de vôlei, um praticante de tênis, um praticante de squash, que usa o ombro repetidamente, um praticante de natação, por exemplo, ou simplesmente um advogado, um dentista, uma secretária, um motorista de Uber que fica sentado prolongado numa posição mantida por longas horas, ou simplesmente aquela vovozinha que já tem 70 anos e já passou vários anos com episódios de dor no ombro que tinha remissão espontânea, ou quando não tinha remissão espontânea, ela usava uma medicação aleatória que a filha recomendava, que a irmã, que a tia, que a sobrinha recomendava, ou até em algum médico, e esse remédio fazia efeito. Só que agora, quando ela foi submetida ao exame de imagem, ela encontrou alterações no ombro como lesões do manguito rotador, ruptura dos tendões do supraespinhal, rupturas dos tendões do infraescapular, do subescapular, do redondo menor, ruptura do tendão da cabeça longa do bíceps, que é esse músculo aqui do muque, do Popeye, né? Então, essas alterações anatômicas, elas acontecem em pessoas sem dor também. Vocês acreditam que em pacientes que têm dor no ombro unilateral e quando fazem imagem desse ombro, encontram todos esses nomes feios do ombro, e quando fazem imagem no outro ombro, esses pacientes têm as mesmas alterações, mas o outro ombro não dói? Entende como a gente não pode justificar a causa da dor desse paciente através do que ele achou no exame de imagem? Uma verdade que é dura de ser dita e que muitos profissionais de saúde criticam quem fala é a seguinte: o uso de exames de imagem hoje é completamente desnecessário em 95 a 97% dos casos. Ele só é solicitado para onerar a cobrança do seu plano de saúde, para que aquele serviço ganhe comissão e aumente o faturamento através do aumento do ticket médio de cada paciente. Infelizmente, a saúde é um negócio. Eu também vendo a saúde como um negócio, mas eu vendo a saúde como um negócio com integridade. Eu não faço venda casada ou vendo produtos que são ou vendo serviços que são desnecessários ao meu paciente com dor no ombro. Entende? Então, não é o que a maioria dos profissionais de saúde fazem. Acontece que o paciente pensa assim: olha, eu vou fazer o exame de imagem para descobrir o que é que eu tenho, né?
Porque afinal, se eu descobrir o que é que eu tenho, eu vou me tratar mais corretamente. E faz todo sentido, a gente aprendeu assim através de um modelo de atenção à saúde chamado modelo biomédico. Esse modelo biomédico encontra a causa da sua dor no ombro através de uma doença, uma lesão ou inflamação. Acontece que existem vários outros tipos e categorias de dores crônicas que não são mediadas por lesões, doenças ou inflamações. E a maioria dos médicos, a maioria dos fisioterapeutas, a maioria dos profissionais de saúde não tem conhecimento disso. A moderna neurociência da dor, através de muitos ensaios clínicos randomizados, através de muitas revisões sistemáticas, vem endossando esse meu comunicado para você. Então veja bem, se você é um paciente que está passando por um luto, que está se separando, está com um divórcio, ou está com um conflito no seu relacionamento, ou está com preocupações associadas à sua saúde financeira, está com ansiedade, está com depressão, está com dor de estômago, está com síndrome do intestino irritável, você tem fibromialgia ou teve algum diagnóstico reumatológico, você está com algum fator da sua vida que está te gerando preocupações excessivas, você tem acessos de raiva, ciclos de estresse absurdos, você não dorme bem, você não bate a sua cota de água por dia, ninguém nunca me falou de cota de água, Caio. Pô, veja bem, 35 ml por quilo de peso corporal. Então você pega seu peso, multiplica por 35, você vê quantos litros de água por dia você precisa tomar ali, beleza? Você nunca bate essa cota e você está anos sem bater essa cota de água por dia. Você diz que bebe água, mas você não quantifica. Você não bebe água em um copo que é só seu, para você saber a quantidade em ml e para você saber quanto você tomou, quantos copos de água você tomou daquela quantidade ao longo do dia inteiro. Isso gera um sofrimento no seu organismo, que é feito de 70% de água. O estresse gera uma excitação neurofisiológica no seu sistema nervoso central. A ansiedade gera uma série de transmissões nervosas que são exageradas ou reduzidas, a depressão também. Então não é que a dor do ombro está na sua cabeça, tudo é neurobiológico, tudo é mediado por substâncias químicas que são geradas através de alterações comportamentais, alterações emocionais, alterações no sistema de movimento, porque comumente se eu tenho dor no ombro eu não levanto o braço naturalmente. Eu não abotoo minha camisa naturalmente, eu não fecho meu relógio ou abro a maçaneta da porta naturalmente, eu não faço a curva no carro naturalmente, eu faço com excesso de proteção, eu faço com hipervigilância. Essa hipervigilância manda uma informação para o meu córtex, lá para a ínsula, para os meus centros cerebrais superiores, fazendo com que eu detecte ameaça no movimento, porque eu estou produzindo dor durante o movimento, logo eu associo que o movimento do meu ombro é lesivo. Caio, mas não é isso mesmo? Não! Você só está adotando um comportamento que chamamos de funcional mal adaptativo e isso nada tem a ver com o seu diagnóstico. Todas as vezes que a gente fizer técnicas de respiração, técnicas de inibições de músculos específicos, ou movimentos repetidos, ou simplesmente te informar sobre o prognóstico e a história natural da sua doença, do seu problema no ombro, que é extremamente favorável, na grande maioria esmagadora dos casos, a informação através de uma simples conversa que não precisa ser presencial, vai lá no seu centro cerebral superior e quebra aquele gatilho de ansiedade associado ao seu diagnóstico, quebra aquele seu gatilho de catastrofização e projeção futura que você não pode controlar, quebra aquele seu gatilho de pensamentos automáticos que seu ombro não tem mais jeito e você começa a se despreocupar. Quando você começa a se despreocupar, você percebe a redução da sintomatologia. Você percebe o retorno ao comportamento natural dos movimentos do seu ombro. E você percebe que os movimentos específicos que nós, fisioterapeutas musculoesqueléticos, passamos para você, começam a surtir efeito. Isso quer dizer que você vai ter um tratamento rápido? Não, você tem dor crônica, sua dor já passou de 3 meses, você já está 6 anos com dor, 10 anos com dor. Eu acabei de atender um paciente que tem 16 anos de dor no ombro e a explicação dele a explicação que deram para ele é que ele tem uma tendinite e essa tendinite, uma inflamação do tendão, já dura 16 anos, né? Olha que controverso essa informação que passaram para o paciente. 16 anos de dor, 16 anos inflamado, com todas as medicações anti-inflamatórias que você imaginar, injeções de corticoides, utilizados pelo sistema médico e nada melhora o paciente. E o paciente saiu daqui com uma melhora de 70% depois de um movimento que colocamos no pescoço dele. Porque sim, o seu pescoço tem nervos
e esses nervos vão para o seu ombro, descem para o seu braço, e você pode, através de um mecanismo de facilitação medular, a sua coluna está influenciando no seu sintoma do ombro. Então o paciente não conseguia abotoar a camisa, o paciente não conseguia levar o braço atrás nas costas, lá entre as escápulas, e depois de um movimento no pescoço, ele conseguiu executar essas duas atividades com 70% menos de dor. Esse paciente vai tratar comigo por 2 meses. Esse paciente saiu daqui com 2 tarefas de casa e vai fazer as tarefas de casa 3 vezes no dia. Porque aqui nós responsabilizamos o paciente pelo tratamento, não somos salvadores da pátria, não curamos ninguém, ensinamos o que essas pessoas têm que fazer para controlar a dor. Entende? Então, se você conhece alguém que está com dor no ombro e justificaram que é porque rompeu o tendão, a vovozinha, pessoas que têm 3 tendões rompidos e apenas um íntegro conseguem fazer atividades sem dor, levantar o braço total. Porque essas rupturas que acontecem nos tendões do manguito rotador são naturais do envelhecimento e não necessariamente requerem produção do sintoma do paciente, de sintoma doloroso no paciente. Agora, se por uma crise de dor do nada no ombro, eu vou fazer um primeiro exame de imagem, esse exame de imagem evidencia que tem tendões rompidos ali, e o médico ou o fisioterapeuta olha para o paciente, coloca medo no paciente e diz que a dor é por causa da ruptura e diz que ele precisa de cirurgia para colocar uma âncora, para fazer um debridamento articular, enfim, vários procedimentos cirúrgicos são existentes e são necessários na minoria esmagadora dos casos, menos de 5% no total dos casos. Aí o paciente começa a ter um ciclo de pensamentos automáticos e evitação do movimento, aumento da rigidez, aumento da dor, redução da qualidade de vida, redução da participação social. O paciente começa a ficar sensivelmente isolado, porque ele não quer ser o chato da galera que reclama de dor o tempo todo. E esse isolamento social reforça o ciclo de humor depressivo e tudo isso altera a forma e a função do cérebro, que continua aumentando a representação no córtex daquele ombro doloroso. E aí o paciente começa a ter uma experiência condicionada de dor, como se fosse um imã de geladeira. Toda vez que ele vê uma situação aversiva no contexto de vida dele, a memória dolorosa está ali, porque quando ele teve dor, ele teve aquela situação aversiva da informação negativa que o profissional da saúde passou. Faz sentido para você? Comenta aqui. Comenta se faz sentido, se você nunca ouviu essas informações. Comenta se você concorda, se você discorda, por quê? Porque na maioria das vezes os pacientes com dores no ombro que eu tenho recebido aqui, as crenças que profissionais da saúde colocaram e geraram comportamentos de robozinho na movimentação do ombro desses pacientes, têm perpetuado o ciclo de dor por anos. Então, até quando você que é paciente vai procrastinar? Até quando você vai continuar utilizando seu plano de saúde para tratamentos infundados, com choquinho, calorzinho, infravermelho, alongamentos, coisas que não são tratamento para dor? Tratamento para dor é isso aqui que a gente acabou de fazer. Conversa através de uma terapia cognitivo-funcional, conversa através de uma terapia de exposição gradativa ao movimento que você teme ou ao movimento que é doloroso, para modificar a experiência do movimento que você tem e que você sente dor, para sugerir mudanças comportamentais e fazer questionamentos que nós chamamos de socráticos, para que você reflita sobre o estilo de vida que você vem adotando, para você ver o que é viável de modificar, porque as modificações comportamentais e do estilo de vida são que de fato vão te gerar melhora da dor e controle da dor de forma duradoura. Agora, se você continua preferindo usar seu plano de saúde ou em profissionais de terapia manual e acupuntura, que você só deita na maca e recebe um tratamento, eu já adianto para você, esse tratamento é paliativo e você vai sempre depender desses profissionais. Agora, esse profissional que está te acompanhando, ele coloca você para se movimentar e você participa ativamente do tratamento, ele conversa mais do que intervém, ele consegue fazer a mesma coisa que faz com você, tanto online como presencial, ele não te gera dependência, ele te dá autonomia. E quando você tiver uma crise que você precisar de controle da dor, você vai saber exatamente o que você precisa fazer para melhorar. Fez sentido? Então é isso. Espero seus comentários. Se você conhece alguém que sofre com dores nos ombros, por favor, clique no aviãozinho, encaminhe esse vídeo para essa pessoa, porque eu tenho certeza que nós, juntos, podemos disseminar essa mensagem e evitar que pacientes se submetam à cirurgia desnecessariamente e acabem em um ciclo de cronificação da dor e de incapacidade, beleza? Um grande abraço, movimento
é vida.